Continuando sobre essas perguntas, né, sobre candidatura, né, sobre partido, até abril deste ano, o líder do governo Zema na Assembleia Legislativa era o Gustavo Valadares, né, que foi do seu partido, né, até abril. Na verdade, foi do seu partido até abril e continua líder. O governo ainda conta com a secretária Luísa Barreto, que também foi filiada ao PSDB até bem recentemente, né? Inclusive, ela foi candidata a prefeita pelo seu partido nas últimas eleições. É possível, portanto, dizer que o partido do senhor participou do governo Zema, né? O senhor não considera contraditório agora apresentar tantas críticas a esse governo? De forma alguma. Há uma confusão absoluta nessa questão. Nós, ao contrário, nós disputamos o segundo turno com Zema, com a candidatura de Antônio Anastasia. Eu coordenei a campanha e certamente Minas estaria muito melhor se tivéssemos eleito Anastasia. Acontece que o PSDB tem uma vocação para a construção de consensos e uma responsabilidade social e política republicana. A Minas vivia uma crise profunda, fruto do desastroso governo do Fernando Pimentel, que embaralhou as finanças públicas, ficou devendo todo mundo, apropriou recursos dos municípios, apropriou até o pagamento do consignado dos servidores foi apropriado. Então era um desastre, era uma cena terrível e o horizonte ainda permanece, porque não foi corrigido, foi parcialmente corrigido. Então, quando nós chegamos, e o Zema é o primeiro, por falta de experiência e capacidade de diálogo, que é uma das características desse governo, que eu critico muito, ele não conseguiu, é o primeiro governador da história, desde Aureliano Chaves, Rondon Pacheco, Francilino, Nilton Cardoso, Eduardo Azeredo, Itamar Franco, todos, até o Fernando Pimentel, todos tiveram habilidade e capacidade de diálogo para construir maioria. Ninguém governa sozinho. Na democracia, há a partição do poder. É o que eu falei, o sistema judiciário cuida do cumprimento das leis, o legislativo fiscaliza e faz as leis, e o executivo executa as políticas públicas. Mas você precisa de maioria parlamentar. É a primeira vez que um governador não tem. Entendendo isso, o PSDB foi o primeiro partido a dar a mão, mas não no sentido do apoio ao Zema, mas no sentido de defender os interesses da população numa crise profunda. O nosso querido Luiz Humberto, nosso deputado de Uberlândia, do Triângulo, que era uma figura fantástica, a Covid nos levou. Nós fizemos até ontem uma homenagem a ele, uma placa dando o nome da sede do PSDB em Uberlândia ao Luiz Humberto. Ele e o Gustavo Valadares, em nome do PSDB, deram um suporte mínimo ao governo Zema, mas no sentido da defesa de uma agenda. E mesmo assim, o Zema não conseguiu, mesmo com a cooperação, porque nós temos um caráter não conflitivo, mais cooperativo, o PSDB. Mas a Luísa Barreto, nós não indicamos, ela está lá por méritos técnicos, ela é uma técnica de carreira. Então, assim, o Paulo Brandt, que é o meu vice e atual vice, ele teve um período no Novo e depois, um ano depois, rompeu por divergências. Então, o fato de apoiar, porque nós temos uma cultura polarizada, e as redes sociais, infelizmente, se prestam muito a isso. Eu não sei se vocês leram O Engenheiro do Caos, os nossos espectadores. Eu recomendo esse livro. É um livro que você lê num final de semana, são 100 e poucas páginas, que narra exatamente como os algoritmos fortalecem não a convergência, mas o dissenso. Os engenheiros do caos precisam do conflito. O PSDB é um partido que se inspira em Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Fernando Henrique, que é da destruir consensos progressivos para a realidade avançar. A população não está nem aí para briga e fofoca de político. Ela quer saber de resultado.
Se a falta de diálogo e a falta de habilidade política interfere na vida, aí passa a ser importante. E isso aconteceu no governo. Então, a Luísa não foi indicação nossa, o Paulo Brant estava no Novo, retorno, mas teve um estágio no Novo e retornou. Então, assim, nós não temos nenhum compromisso, e eu, particularmente, sempre fui crítico. Eu acho o governo... não é uma questão de crítica pessoal, eu não estou querendo brigar com o Calil, nem com o Zema. Minha briga é contra a fome, a miséria, a baixa qualidade de ensino, a dificuldade de acesso no SUS, as agressões ao meio ambiente. A minha briga é essa, mas você tem que... Eu acho o atual governo medíocre. Por isso, o lema da nossa coligação, o meu slogan é Minas merece muito mais, porque esse é um governo acanhado, tímido, que não tem a ver com a história de Minas, porque Minas, a independência foi aqui, Felipe dos Santos e Tiradentes, que abriram as portas para a independência, Tancredo, JK, Itamar Franco, o Zema é muito menor que a cadeira de governador. Mas não havia, pelo menos, alguma identidade programática para que o partido, por exemplo, não apoiaria, creio, o PT, né? Especialmente naquela época da polarização do PSDB e do PT. Mas houve uma participação, né, massiva do PSDB na Assembleia Legislativa. Nem era massiva porque não tinha um número. Era o Luiz Humberto e a Valadares. A bancada apoiava. E aí foi uma cooperação, mas nós... não temos nenhuma identidade, porque o Novo, eu tenho vários amigos no Novo, como eu tenho no PT. Você está se esquecendo que nós fizemos em 2008 uma aliança com o PT para eleger Márcio Lacerda. Nós temos uma cultura que é não de brigar por brigar, é um foco em resultado, em melhorar a vida das pessoas. A fome tem pressa, a miséria tem pressa. Eram 2 milhões de mineiros em situação de pobreza absoluta, crescemos em 4 anos do governo Zema para 4. A mortalidade infantil subiu, o desempenho que já era problemático das crianças, dos jovens no sistema escolar, caiu. Nós éramos primeiro lugar nacional, agora estamos frequentando 4º, 5º. Então, assim, eu falo com eles, com meus amigos, eles têm um espírito de seita, um liberalismo tosco. Eu recomendo outro livro. Quem quiser se introduzir no liberalismo, o último livro de ensaios, não romance, do Mário Vargas Llosa, que chama Chamado da Tribo. Ele faz... Como é que ele entrou no liberalismo vindo da esquerda, do marxismo, através de 9 autores, um capítulo para cada autor, muito interessante. O livro vale a pena o pessoal se interessar. Mas o Novo tem uma visão tosca, um liberalismo tosco, uma certa raiva do Estado, porque advogam que o mercado resolve tudo, e isso se manifesta... A visão de Estado mínimo, de não existência quase de governo, leva a uma tradução onde tem uma... Acabou de vazar um vídeo do Zema falando absurdos sobre os servidores públicos, do que ele encontrou num ambiente de um almoço ou jantar com empresários. E os servidores estão fulos da vida, porque é uma caricatura que eles da falta de interesse público dos servidores, e revela um pouco esse lado do Novo, que quer privatizar até a orquestra filarmônica. É uma falta de sensibilidade. Ele fez um discurso na campanha contra, querendo vender um espaço que poderia estar em Paris, em Nova York, em Viena, uma coisa que nos orgulha. Tem um empresário que contou ao Paulo Brant que veio para Belo Horizonte, ele estava em conversas com vários governos, com várias cidades, e um dia ele pediu para ficar solto, que não queria companhia, e ele era um italiano admirador da música clássica, foi lá na orquestra, ficou maravilhado e decidiu ficar em Belo Horizonte. Falou, quem tem um espaço de uma orquestra, e uma orquestra como aquela, é um povo sofisticado. É um povo moderno, é um povo culto. E ele decidiu ficar aqui, a empresa dele. Então, assim, é um liberalismo
tosco. E eu digo que o Zema não é do ramo, assim, ele não nasceu. Cada um tem jeito para uma coisa. O Neymar, o Hulk, o Edu tem jeito para jogar bola. O Milton Nascimento para compor, cantar, o Samuel Rosa e tal. O Zema talvez tenha vocação para ser empresário no comércio de combustível, de móveis, eletrodomésticos. Calil para ser cartola de futebol, empreiteiro. Eu dediquei 40 anos, eu comecei muito cedo. Eu comecei com 16 anos, eu não cheguei na política por mandato. Eles têm 4, 6 anos de vida pública. Eu comecei em 1976 liderando uma greve e uma passeata no meu colégio. E daí eu fui presidente do DEA de Economia, presidente do DCE. Aí, antes de sair da universidade, me elegi vereador, fui do Comitê Brasileiro de Anistia, fui perseguido e fui julgado na Lei de Segurança Nacional com 19 anos. Então, assim, eu tenho estrada, é o que não tem. Quer dizer, minha vocação, o centro da minha vida, a minha motivação de vida, eu sempre fui. Eu tive 40 anos, metade do tempo no Executivo, metade sendo vereador, deputado estadual, 2 vezes deputado federal. Fui vice-ministro do Meio Ambiente, fui Estado de Saúde 8 anos, fui chefe de gabinete do Ministério das Comunicações, secretário de Planejamento e Orçamento de Minas. Quer dizer, o meu foco não foi ganhar dinheiro na iniciativa privada. Então, o meu foco foi, através da política transformadora e da ação administrativa do poder público, melhorar a vida das pessoas, melhorar o Brasil, o mundo, a partir de coisas muito concretas em cada esquina, em cada cidade.